Irmãos amados, bom dia a todos. Que a graça de Jesus seja abundante sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida, como igreja do Senhor. Nós separamos esta manhã, como fazemos todas as semanas, desde que Jesus ressuscitou, separamos essa manhã para adoração, louvor, instrução na palavra de Deus. Separamos a manhã de domingo para estar na presença do Senhor, e esse é um privilégio maravilhoso que temos, uma grande alegria para o nosso coração. Que bom que você está aqui. Hoje o nosso solo foi regado mais uma vez pelas chuvas dos céus e nós estamos felizes por isso, né? Estamos contentes. Eu me lembro de meses de agosto, setembro, outubro, onde clamávamos por chuva, por conta das doenças, por conta dos problemas respiratórios, por conta da nossa terra seca. E hoje, o dia que o Senhor fez, assim como ontem, o Senhor já derrama sobre a nossa terra uma chuva boa para a glória de Jesus. Mas nós também estamos tristes, porque alguém da nossa comunidade está chorando, né? A nossa irmã Lídia, o nosso irmão Josimar choram pela partida do senhor Ademar, que faleceu nessa madrugada, no início da madrugada, em Volta Redonda, quando estava na casa da filha. Então nós também devemos orar em prol da vida deles, clamar a Deus que os abençoe, que os guarde, que os sustente nesse momento tão difícil, de tanta dor e de tanto sofrimento. Quero pedir que os irmãos estejam em oração pela vida deles, pela vida da Lídia, do Josimar e da Lidiane. Isso, Lidiane. Nós devemos orar por eles e por todos os demais familiares enlutados. Vamos iniciar, irmãos, o nosso culto lendo o Salmo 47. Salmo 47. Deus, o Rei da terra. Salmo 47. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu queria comunicar também que nós não temos notícia da questão do horário do sepultamento, ok? O corpo está sendo trazido ao Jequitibá e nós não sabemos. Assim que soubermos, nós iremos colocar lá no grupo da igreja no WhatsApp, ok? Salmo 47, vamos ler bem bonito para a glória de Jesus? Juntos. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, cantando a música do hino número 14. Hino número 14 do nosso cenário. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado
seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nossas Bíblias agora no Salmo 51, livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler alguns versículos desse texto, que são os versículos 17 ao versículo 19. Esse é um salmo que Davi está confessando o seu pecado a Deus, e nós vamos ler esse texto, a parte final dele, lembrando o que Deus quer de nós. Vamos ler juntos? Sacrifícios agradáveis a Deus, versículo 17, tá? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Irmãos, esse salmo é um salmo muito especial, é um salmo de confissão de pecados. E o nosso tema, vamos estudar hoje, é a respeito da necessidade da confissão para uma reconstrução. E nós vamos falar muito sobre esse tema ainda hoje, mas eu quero lembrar você o que importa para Deus. Qual é a prioridade, o que é mais importante para Deus? O versículo 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não é desprezado por Deus. Que Deus quer que seu povo é um arrependimento constante pelos seus erros. Nós temos falado esses dias a respeito da destruição do pecado e como nós, como seres humanos, mesmo sendo o povo de Deus, estamos tão separados de Deus por conta das nossas falhas e às vezes não nos damos conta disso. Nos acostumamos com os nossos pecados, com as nossas falhas, nos acostumamos a ofender a Deus continuamente. E isso é muito triste, isso é muito triste. É por isso que esse texto vai dizer que nós devemos chegar a Deus sempre com o coração quebrantado, arrependidos. Nós devemos sempre chegar a Deus não com olhares altivos, mas realmente reconhecendo que o principal problema nosso não é a bênção que não veio, não é o irmão, não é a pandemia, não é a chuva, não é o sol. O nosso maior problema é o nosso pecado.
Jeremias vai dizer lá em Lamentações que cada um deveria se queixar do seu próprio pecado, do seu próprio erro, do seu próprio coração que anda longe do propósito de Deus. Então, é por isso que esse texto vai nos informar que o que Deus quer de nós é que nos acheguemos a Ele conscientes do nosso pecado, arrependidos e dispostos a caminhar com Deus e não com o pecado. O versículo 19 diz que quando nós temos essa inclinação de vivermos quebrantados, conscientes do nosso pecado, arrependidos diante de Deus, a Bíblia vai dizer que as nossas ofertas, o nosso culto, a presença nossa no altar, no templo do Senhor, serão aceitos para a glória de Jesus. Então, o que nos faz aceitos diante de Deus não é o nosso poder aquisitivo, não é o fato de estarmos no templo. O que nos faz aceitos diante de Deus é o fato de vivermos uma vida de quebrantamento e reconhecimento do nosso pecado e da santidade de Deus. Nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele perdão pelo nosso pecado, pedindo a Ele que aceite as nossas ofertas, uma vez que nós ofertamos e entregamos o nosso dízimo de coração e com amor, e que também a maior oferta para Deus seja o nosso coração quebrantado e contrito. Vamos orar. Eu vou pedir, por favor, o diácono Gilson para nos conduzir nesta oração audível de quebrantamento. Nós vamos orar alguns instantes silenciosamente e depois de alguns instantes o diácono Gilson irá nos conduzir nessa oração audível. Oremos. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Vamos passar para a nossa mensagem desta manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9.
Neemias, capítulo 9. Nós vamos continuar com a nossa série esse mês de outubro. Em novembro, Deus nos dê vida e saúde, estaremos estudando um pouco do livro de Jó, falando um pouco sobre sofrimento. Esse mês nós estamos conversando e aprendendo sobre reconstrução e temos tido a noção e a capacidade de entendimento de que a nossa geração tem uma agenda urgente e essa agenda é a agenda de reconstrução. E eu entendo que a pandemia, ela não causou essa agenda, a pandemia revelou que nós precisamos dessa agenda. A pandemia veio, na verdade, revelar o nosso coração, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. E é por isso que eu acredito que a reconstrução que nós precisamos, ela não é por conta da pandemia, é por conta do nosso próprio coração. A pandemia veio revelar como está o nosso coração, como estão as nossas afeições pelas outras pessoas, como estão as nossas prioridades. E é por isso que nós precisamos usar esse momento. Eu ouvi um pastor falando essa semana e eu achei muito interessante. Alguém disse para ele o seguinte, falou, esse ano acabou, esse ano eu não posso nem contar como minha idade, né? Vou contar um ano a menos porque esse ano eu não vivi. E o pastor respondeu assim, se você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o ano de 2020, você vai acreditar que esse ano não foi um ano perdido, mas foi um ano ganho. Um ano que Deus quer tratar a sua igreja, o seu povo, Deus quer tratar esse mundo. Então não foi um ano perdido, foi um ano ganho. E eu aprendi isso, esse não é um ano perdido, é um ano ganho. É um ano ganho pela misericórdia de Deus. Já estamos em outubro, louvado seja Jesus, e Jesus está conosco sempre, louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a necessidade de confissão de pecados para a reconstrução. Eu quero ler os 3 primeiros versículos e eu peço a sua atenção. Diz assim o texto: no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte se fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Eu li o capítulo 9 de Neemias, ok? Capítulo 9 de Neemias. E eu quero reler mais uma vez o versículo 1, que diz assim: no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Versículo 3: levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, numa quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Amados, nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nos ensina coisas valiosas da Tua palavra. Cremos, ó Deus, que o Verbo se fez carne, e o Verbo é Jesus, Ele é a manifestação da Sua palavra. Por isso, ó Deus, enquanto o Senhor fala ao nosso coração com a Tua palavra, dê-nos o Senhor mesmo na nossa vida, porque o Senhor é a palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, conduz o nosso caminho à verdade e conduz, ó Deus, não apenas a nossa mente, mas a nossa vontade, o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Reconstrução, a necessidade da confissão de pecados. Amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Neemias e já aprendemos muita coisa a respeito dele. Aprendemos que, depois de muito tempo, que Deus disse que ia castigar o povo por causa dos seus pecados, houve ali o castigo de Deus, a disciplina. Durou essa disciplina 70 anos, e depois de 70 anos as pessoas começaram a retornar para Israel. A disciplina foi uma ação de guerra contra o povo de Deus.
Depois de 70 anos da estação de guerra, o povo voltou a Jerusalém, começou a voltar. E depois de 130 anos, Deus levantou Neemias para ser aquele que iria ser um instrumento de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Reconstruir muro naquela época não era apenas colocar parede, não era uma questão apenas de tijolo e cimento, mas reconstruir o muro era dar segurança àquelas pessoas. Reconstruir os muros era dar àquela igreja, aqueles crentes, a justiça, tirá-los da miséria, trazer segurança. Então Neemias foi levado a Jerusalém depois de 4 meses de oração, depois da liberação do rei. Ele saiu do seu conforto, do conforto do palácio, para estar entre pessoas que mendigavam o pão. Ele ali trabalhou incessantemente, com devoção, carinho e amor, e mesmo assim, e por conta disso, ele foi perseguido. Na semana passada nós falamos sobre a perseguição que se levanta sobre o cristão quando ele quer fazer a obra de Deus. Às vezes nós pensamos assim: poxa vida, eu estou fazendo a obra do Senhor e tenho sofrido tanta perseguição, tenho passado tanta angústia e tanto problema, e nós, a semana passada, aprendemos que é assim mesmo. É assim porque o mundo jaz do maligno. É assim porque o diabo e os seus anjos não tiram férias. É assim porque os demônios e potestades estão aqui para ofender a Jesus e tentar retardar a obra de Jesus. O próprio Jesus disse que a igreja avança pelo esforço, a igreja avança pela luta, e que as portas do inferno não vão prevalecer. Apesar de tentarem prevalecer, de lutarem, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu dei um salto aqui, você reparou, eu saltei alguns capítulos em Neemias, mas eu quero dizer para você o que aconteceu entre esses capítulos. Há aqui o registro das famílias que moravam em Jerusalém. É importante, um marco histórico, o testemunho do que Deus está fazendo na vida de pessoas. E é por isso que a Bíblia tem sempre registro de nomes de pessoas. Outra coisa que nós podemos ver é que o muro foi construído com 52 dias. Algo que era impossível, foi possível por causa da bênção de Deus. Onde Deus coloca a mão e te chama para fazer, você pode ter certeza. Haverá dificuldade, haverá oposição? Sim, mas haverá uma mão maior, uma mão mais forte que te conduzirá ao triunfo. Eles voltaram a praticar uma festa, que era a festa de gratidão a Deus pela presença de Deus no meio do seu povo, que era a festa do tabernáculo. Agora estamos vendo uma nação que antes era uma nação entregue à miséria, festejando, e festejando não uma festa de carnaval, não uma festa qualquer, mas festejando a presença de Deus no meio do seu povo. E aí no capítulo 9, nós temos uma das orações solenes mais importantes do Antigo Testamento. Eu queria convidar você, como dever de casa, a ler essa oração 1, 2, 4, 5, 10, 15, quantas vezes você puder. Ler e orar essa oração, ler e pedir a Deus que faça essa verdade entrar no seu coração. E o meu desejo hoje é falar sobre a importância da oração de confissão. Lendo um livro sobre a experiência do avivamento na igreja africana, e eu vou compartilhar esse livro no WhatsApp da igreja. Quem desejar pode pegar. É um livro rápido, um livro de 42 páginas, gostoso de ler, muito gostoso de ler. Avivamento na África do Sul. E o que aqueles crentes entenderam é que não existe crescimento espiritual quando não há confissão de pecados. E eles resolveram fazer o seguinte: toda vez que eles dirigiam um culto a Deus, antes do culto, antes da adoração, antes da ministração de oração, as pessoas que estavam ali tinham que confessar seus pecados a Deus e fazer uma confissão sincera dirigida por um obreiro. Porque eles entenderam que a confissão de pecados está ligada ao crescimento espiritual da vida do crente.
E eu creio, irmãos, que isso é uma realidade sim. Porque uma das orações mais negligenciadas pelo povo de Deus é exatamente a oração de confissão de pecados. Nós desaprendemos a conversar com Deus a respeito da impureza do nosso próprio coração. Já dizia o meu pai, que filho feio não tem pai. Você já ouviu essa expressão? Nós não gostamos de falar das coisas erradas como nossas. Nós não gostamos de tratar o nosso coração, a sujeira da nossa alma, e falar a respeito dos nossos erros. Nós gostamos de falar o que fizemos de bom. Gostamos de falar do bom almoço que fazemos, gostamos de falar das boas amizades, gostamos de falar como as pessoas gostam de nós, quantas vezes nós já lemos a Bíblia, quantas vezes nós já falamos de Deus, quantas pessoas nós já levamos a Jesus. Nós gostamos de falar isso, mas não gostamos de falar sobre a impureza, sobre o pecado, sobre o orgulho, sobre a indecência, sobre as dificuldades do nosso coração. E a Bíblia vai dizer que é exatamente isso que precisamos fazer para crescermos espiritualmente. E aí eu chamo a sua atenção, porque a Bíblia vai tratar a confissão de pecados como algo relacionado à dependência de Deus, à carência de Deus, à necessidade de Deus agir na nossa vida. Olhe, por exemplo, o que Deus disse a Salomão, quando Salomão inaugurou aquele templo. Deus disse o seguinte: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sabe qual é a palavra mais importante daquele versículo de 2 Crônicas 7,14? A expressão "e se". Porque se o meu povo orar, se o meu povo voltar à minha face, se o meu povo me buscar, se o meu povo mudar a sua forma de vida, eu ouvirei. Então nós temos ali um "e se". E aí aprendemos uma coisa. Aprendemos que a única coisa que nos separa de Deus é o fato de nós não confessarmos os nossos pecados. É o fato de nós não buscarmos a Deus com o nosso coração. E é por isso, queridos, que nós precisamos conversar com Deus sobre o estado deplorável da nossa alma, sobre o estado deplorável da nossa vida. Quando Pedro pregou e aproximadamente 3.000 pessoas aceitaram a palavra e receberam o dom do Espírito Santo e foram crentes, a primeira igreja, a Bíblia diz que perguntaram para Pedro: o que temos que fazer? E ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos. Está lá em Atos 2:35. O arrependimento vem junto com a confissão. A confissão vem junto de desnudar a nossa alma diante de Deus, conversar sobre Deus, sobre a podridão do nosso coração. Certa vez chegaram para Jesus e falaram o seguinte: Jesus, o líder aqui da nação, Pilatos, matou alguns judeus e caiu uma torre sobre outros. Eles eram muito impuros. Jesus disse o seguinte: se vocês não se arrependerem, se vocês não se arrependerem diante de Deus, vocês são tão dignos de juízo quanto aqueles. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: vocês estão pensando que eles morreram porque eram mais injustos do que vocês. Não, não é verdade. O que vocês teriam que tomar cuidado é que, por causa da injustiça deles, houve dificuldades. Mas vocês, a pergunta é: por que Deus não derrubou uma torre em cima da cabeça de vocês também? Porque todos nós somos injustos, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. A pergunta não é porque o outro é condenado, a pergunta é porque nós não somos condenados. A pergunta é por que Deus ainda nos sustenta, por que Deus ainda nos segura, por que Deus ainda nos suporta. Essa é a pergunta. E a Bíblia nos chama a reconhecer isso, a reconhecer que o fato de Deus nos segurar em sua mão não quer dizer que é porque nós somos bonzinhos ou porque nós merecemos, mas única e exclusivamente pela graça poderosa, maravilhosa de Jesus.
Alguns dias atrás, eu precisei brigar por uma circunstância com meu filho. Dizer para ele, o que você fez estava errado. E aí depois de uns 10 dias, ele conversando, eu já tinha até esquecido. E o meu filho chegou do meu lado e falou assim, pai, sabe qual é o dia mais triste da minha vida? Eu falei, não sei, Pedro, qual foi o dia mais triste da sua vida? E todo dia você fala que é o melhor dia da sua vida, e qual foi o dia mais triste? Foi aquele dia que o Senhor gritou comigo. Mas eu sei, pai, que eu fiz o que era errado. E o Senhor me perdoou depois. E aquilo me chamou a atenção, porque gravou na mente dele o dia que eu gritei com ele. Irmãos, será que quando nós andamos fora do propósito de Deus, e Deus, na sua palavra, nos revela que está irado contra nós, isso gera no nosso coração tristeza? Foi o que eu pensei naquele dia a respeito do meu relacionamento com Deus. Será que o fato de saber que Deus está triste com a forma de eu pensar, a forma de eu falar, a forma de eu agir, será que o fato de eu ter consciência de que os meus erros incomodam a Deus e estão contra Deus, será que isso me deixa triste? A confissão de pecados, ela brota de um coração triste por estar ofendendo a Deus, por estar ofendendo a santidade de Deus. O próprio João disse que se confessarmos os nossos pecados, mais uma vez, qual é a expressão importante do texto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, Amados e queridos irmãos, a bênção espiritual de Deus na nossa vida está relacionada à confissão dos nossos pecados, a conversarmos com Deus sobre o estado da nossa alma. Alguns domingos nós falamos aqui sobre falar para o nosso próprio coração. Minha alma, por que está abatida? Mas hoje eu quero dizer que você precisa chegar para Deus e falar da sua alma para Deus. Conversar sobre os seus erros, sobre as suas dificuldades para Deus. Sabe o que me chama a atenção? No versículo 3. Diz o texto que 1/4 parte do dia, eles, levantando-se de madrugada, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus. 1/4 parte do dia. Em outra 1/4 parte dele fizeram confissão. 6 e 6, 12 e 24. Então vamos lá. 6 horas eles leram a Bíblia, durante 6 horas. Depois, em 6 horas, uma vez que eles sabiam a vontade de Deus, depois de 6 horas eles confessaram os seus pecados, porque viram na palavra de Deus seus erros. Então observe que confessar pecado não está relacionado àquilo que você acredita ser pecado ou que você não acredita ser pecado. A autoridade do que define pecado na nossa vida não é o que eu penso, não é o que eu acho. A autoridade do que define pecado sobre a minha vida é o que Deus colocou na sua palavra. E eu sei que você vai ler essa oração toda na sua casa, uma oração de confissão, uma oração que vai ensinar você a confessar. Peço que você leia isso 15, 20, 30 vezes, mas leia em nome de Jesus. Você vai começar a perceber como que o pecado está dentro da nossa vida e como que nós continuamente caminhamos longe de Deus. É a Bíblia que revela o nosso coração. É a Bíblia. Certa vez eu levei o meu filho numa médica no posto, e a médica disse o seguinte, eu levei para o desencargo de consciência, e a médica disse o seguinte, corre, porque o pulmão do seu filho está tomado. Isso não foi agora na época de corona não, tá, irmãos? Isso tem uns 4 anos. E eu lembro que eu cheguei em casa, peguei o Pedro, joguei dentro do carro, peguei os documentos, saí na garagem, esbarrei o carro na garagem de susto. Corri para Mãe Mirim, cheguei em Mãe Mirim, olhei para o Alex, que cuida lá do raio-x, e disse para ele, Alex, por favor, você está saindo para almoçar, mas faz o exame do meu filho, porque a médica disse que o pulmão dele está tomado. O Alex fez, chegou para mim e falou, pastor Flávio, eu falei, oi Alex. Eu achei que ele ia falar assim, interna o menino agora. Ele falou o seguinte, por que a médica mandou fazer uma chapa do Pedro? Quando ele falou isso, eu pensei, não tem nada na chapa do Pedro.
E aí eu cheguei e falei, ela falou que o pulmão dele estava tomado. Ele olhou e falou, Flávio, eu não sou médico, mas não tem nada no pulmão do Pedro. Aí eu trouxe para uma outra médica, a médica olhou e falou, Flávio, não tem nada no pulmão do Pedro. Onde que eu quero chegar é o seguinte, a chapa, o raio-x revelou o verdadeiro estado do interior dele, não a opinião de outra pessoa. Nós precisamos colocar o nosso coração na Bíblia e permitir que a Bíblia tire uma chapa do nosso coração, e a Bíblia vai definir o que é certo e o que é errado. Nós temos o costume de dizer o seguinte, não, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, você e eu, nós não sabemos. A Bíblia diz que o nosso coração é totalmente corrupto, que o nosso coração nos engana. A Bíblia diz que não há um justo, não um sequer, não há quem busque a Deus. Ou seja, se eu quero buscar a Deus, eu não posso olhar para o próprio coração, eu preciso olhar para a palavra. Ela revela o verdadeiro e real estado do nosso coração e da nossa vida. É assim, irmãos, é a palavra. Eu queria que você lesse comigo agora o Salmo 32. Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5, um salmo de confissão de pecados. E eu queria que você observasse comigo a bênção que é quando alguém confessa o seu pecado. Eu vou ler o texto. Eu pedi para você ler comigo, você vai ler com os olhos, eu vou ler com os olhos e dizer o texto com a boca. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, enquanto calei, não confessei, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você entendeu? Entendeu a importância de conversar com Deus sobre o nosso próprio coração? A Bíblia me ensina algo muito importante na extensão do nosso pecado. Quando a Bíblia diz, não matarás, a extensão desse pecado é maior do que pegar uma arma e atirar em alguém. A extensão desse pecado, do mandamento, a extensão do mandamento é o seguinte, não mate, não ofenda, não fale mal, não denigra a imagem do teu próximo. Quando Deus diz não adulterarás, Ele não está dizendo apenas não cometa o ato sexual do adultério. O mandamento é amplo, o mandamento vai dizer, não deseje a outra pessoa de forma errada, de forma sexual, porque ela não pertence a você. Não coloque diante dos seus olhos imagens erradas e pecaminosas sobre a nudez do outro. Não busque para o seu coração piadas sujas, de baixo calão, que desonram a natureza da sexualidade que Deus criou e que não exaltam o nome de Deus. Cuidado com o seu celular, cuidado com o seu computador, cuidado com suas piadas. Você entendeu? A ordem do mandamento ela é extensa. Honra teu pai e tua mãe. Quer dizer não apenas que quando o papai e a mamãe já foram para o céu, a gente está liberado, mas honre as autoridades no temor do Senhor. Adorar a Deus acima de tudo. Ok, então eu não posso adorar ao dinheiro, ao poder, à minha afirmação. Queridos e amados irmãos, olhe para a palavra de Deus e perceba que, apesar de nós nunca termos matado alguém, a gente já odeia bastante em muitas pessoas. Apesar de nunca termos adulterado com alguém, quantas vezes na nossa cabeça ou ao nosso redor existem piadas e coisas relacionadas à sexualidade que Deus condena? Quantas vezes nós não respondemos nossos pais, mas estamos longe de obedecer àqueles que nos lideram e cuidam de nós? Não temos uma imagem de escultura na nossa casa, mas fazemos do dinheiro o nosso alvo primeiro.
nosso dinheiro alvo primeiro. Invejamos tudo que o outro tem. Isso tudo é pecado. Isso tudo deve ser tratado. Isso tudo deve ser tratado. Eu convido você a pensar na confissão de pecados para ser perdoado. Eu convido você a pensar na confissão de pecados para que você ensine o seu próprio coração sobre aquilo que é errado e aquilo que é certo. Para que você possa domar a própria alma pela graça e pela força do Espírito Santo. Chamo você a exaltar a Deus, porque quando nós confessamos o nosso pecado, nós exaltamos a justiça de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E hoje é o primeiro dia, vamos fazer disso uma prática constante na nossa vida. Vamos fazer disso um alvo, lembrando do e se de Deus. E eu não quero um e se, eu quero um com certeza. É por isso que eu quero confessar o meu pecado. Vamos orar silenciosamente, confessando os nossos pecados a Deus. Logo depois iremos participar da mesa do Senhor. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no
Oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares, cheios da tua força, da tua graça e da tua bondade. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e perfeita do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Na tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois tua presença, Senhor, é o que me faz descansar, é que me faz descansar. Amém. Louva a Deus pela vida de todos. Temos alguns irmãos que estão nos visitando. Ana Cecília, é um prazer. Os irmãos queridos ali, fugiu agora da cabeça o nome, mas são bênçãos de Deus na nossa vida, tá bom? Lembrando, irmãos, que essa semana, quarta-feira, tem um estudo bíblico presencial aqui, com a graça de Deus, e no domingo que vem nós temos a nossa programação. Nós teremos uma programação especial essa semana. Eu vou tirar alguns dias, irmãos, para dedicar aos meus filhos e descansar com eles. Esse período de pandemia sobrecarregou muito algumas áreas, né? E a gente basicamente está fazendo dobrado, mesmo que não possa visitar, mas as edições e tantas coisas realmente estão sendo difíceis. E eu resolvi tirar essa semana para descansar. Mas quarta-feira nós teremos o estudo. Eu não posso ir a Belo Horizonte porque meu sogro ainda está em quarentena. A quarentena de quem é internado ela é maior, e os irmãos sabem, ele ficou no oxigênio durante 15 dias na ala Covid em Belo Horizonte, teve infecção, então nós não podemos ir a Belo Horizonte. Mas nós vamos tirar algum lugar para descansar. Eu vou para a casa dos meus pais. Se eu estiver aqui em Aldequitibá na quarta, eu vou vir na igreja, e eu vou vir na igreja e quero ouvir o pregador, quero ouvir o estudo, quero ser abençoado, né? Então eu convido você a estar aqui com a gente para ouvirmos juntos. Se eu estiver aqui em Aldequitibá, Mãe Mirim, eu venho cá para ouvir, porque vai ser bênção na minha vida. Então não deixe de vir à casa do Senhor. Domingo que vem também continuamos com a nossa programação. As pessoas já estão aí escaladas, bênção para a nossa vida. Mas na sexta-feira, como eu não sei onde eu vou estar, se eu tenho sinal ou não de internet, a gente vai fazer uma programação diferente. Durante a semana no WhatsApp,
você vai receber um programa de uma reunião de oração do lar, na sua casa, no seu WhatsApp. E aí, você vai seguir esse programa, vai fazer uma oração, e eu vou pedir que envie na quinta-feira. E aí você, durante sexta-feira, você pode fazer o programa, e nós vamos pedir que você tire uma foto de você e a sua casa, ou se a sua casa não tiver você, estudando a palavra de Deus no período da sexta-feira. E nós vamos fazer um mural de oração. Um mural de oração. Não quero que você pense que a gente está desobedecendo aquela voz de Jesus que falou para cada um fechar o quarto, não. Nós estamos usando isso como um instrumento de motivação para orarmos, para incentivarmos outros a orar, porque vale a pena. É nesse sentido, tá? Não está sendo contraindicação lá, não. Mas então nós vamos fazer desta forma, ok? E vai ser bênção. Então, durante a semana, por favor, olhe esse programa. Pastor, eu não recebo as mensagens do senhor. Talvez é porque você não está no grupo da igreja. Me mande uma mensagem que eu coloco você. Eu sei, por exemplo, que a dona Irani, eu mando para o Henrique as mensagens. Eu acho que está chegando lá. Tá, né? Se alguém mais quiser, é só me falar e aí vai chegar lá para estudar, tá bom? Que Deus abençoe, um bom domingo a todos, a graça de Jesus seja com vocês.